talentos não importa. Ninguém nasceu destituído de talentos. Todos nós temos um talento. Nem que seja sorrir ou chorar com alguém, você tem. E se você pega esse talento e só usa para o seu benefício, isso é egoísmo, egocentrismo, dê o nome que der. Mas quando outras pessoas são beneficiadas pelo pouco ou pelo muito talento que você recebe, aí a sua vida começa a ter sentido. É mais ou menos como algumas pessoas que ficam ricas, mas elas são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Outros são ricos e eles beneficiam a tantas pessoas que a gente pode falar assim, que bom que fulano de tal ficou rico. Que bom que fulano de tal fez doutorado e se tornou professor. Desculpa, Rodrigo, te interromper. Me perdoe. Não, por favor. Mas, mais uma vez, a influência do pensamento de Jesus. Não é? Por quê? Porque o nosso espectador poderia estar se perguntando, peraí, para os gregos, o mais inteligente é superior, né? Ele é virtuoso, ele faz bem o que ele faz, ele não trabalha, ele se exercita. Trabalho é coisa de quinta. Entendi. São aristocráticos, né? Kratos, poder, aristos, os melhores, né? Poder entregue aos melhores. Perfeito. Agora, Jesus diz, não, o que vai valer a partir de agora é você pondo a mão na massa, é você fazendo. E naturalmente, poderia perguntar, mas escuta, e tudo bem, vale a partir de agora, mas eu diria, quais são os critérios de uma vida boa a partir de agora? Quer dizer, tudo bem, vai valer a partir de agora, mas o que eu tenho que fazer para viver bem segundo Jesus? E aí, o Rodrigo respondeu magistralmente, quer dizer, você tirará de alguém um sorriso que sem você não teria sorrido. Você proporcionará uma alegria que sem você não teria se alegrado. Você me deu um ombro. Você me deu, ou seja, existe aqui um papel, né, do outro, da alteridade, do tal do próximo, em que o grande valor da vida na ótica de Jesus está no modo como você considera o outro e ao se relacionar com ele, o catapulta, o trampoliniza, o potencializa, o põe para cima, e isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, ele disse muito bem, é claro, Leibniz 10, eu meio, mas de acordo com Jesus, Jesus vai olhar lá e dizer, bom, e você fez o que com esse meio? Porra, só no Vilela é a quinta vez que eu tô indo. 6 horas, né? E tal, e falo, são 40 livros, 40 anos de vida acadêmica, não sei o que e tal. Eu acho que alguma coisa eu devo ter contribuído. Tá aí o legado. Aliás, você que tá nos ouvindo, hein? Se o professor está se apresentando para palestrar sobre legado, você que é do mundo corporativo, contrate-o para ontem. Porque nós carecemos no mundo das palestras de gente com esse nível de maturidade para refletir sobre valores, para refletir sobre o que importa, ao invés de simplesmente ficar vociferando estratagemas para ganhar dinheiro, para ir, para acumular, para o excesso, Então, essa competência intelectiva, ela é altamente bem-vinda e, portanto, nos eventos corporativos, o professor Rodrigo seria um espetáculo, Bom, obrigado, já me calei, agora vamos a... Muito obrigado. O ponto que eu queria pegar, obrigado mesmo, de coração. E o que eu pego aqui, por exemplo, na época de Jesus, havia 2 escolas de pensamento judaicos, a de Hillel e Shammai, que eram contemporâneos a Jesus. Embora os 613 mandamentos do judaísmo vão ser sistematizados por Maimônides muito tempo depois, já havia na época de Jesus uma série de leis e regras da tradição oral,
do que podia ou não podia fazer no Shabat, do que podia ou não podia fazer quando a mulher estava menstruada e tudo. E conta-se a história, isso está fora do Evangelho, que uma vez um jovem chegou a Hillel, e depois chegou a chamar, e Hillel era um camarada muito irascível, ele era bravo, muito legalista. E o rapaz falou assim, Rabino, enquanto eu fico aqui na posição incômoda, fazendo o 4, que a gente chama de 4, né? Resuma minha lei e os profetas. Ele deu uma bengalada no menino e falou, vai embora, não me faça perder tempo, não dá para resumir todo o tratado ético do judaísmo enquanto você fica aí nessa posição. Aí depois o menino foi fazer a mesma pergunta para Shammai, e Shammai falou assim, olha, é simples, o que você não quer que o outro não faça você a ele. Curiosamente, no Novo Testamento, nós temos uma situação parecida, onde alguém chegou para Jesus e perguntou, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Que no hebraísmo significa como é que eu resumo toda a lei numa coisa só. É a pergunta do professor aí, e agora, como é que eu faço isso? Jesus respondeu simples, ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, falando em linguagem filosófica, viva pelo transcendente e ame ao seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. O resto é comentário. Agora, olhem que interessante. Enquanto o outro colocou de uma forma passiva, o que você não quer que o outro não faça você a ele. E a gente encontra isso também em Confúcio. Confúcio tem uma frase muito parecida. O que você não quer que o outro faça contra você, não faça a ele. Só que é uma ética cômoda. É assim, se eu não quero que o professor Clóvis me incomode, eu também não vou incomodá-lo. Se eu não quero que ele me peça água, eu não vou pedir água para ele. Só que isso me deixa numa zona muito de conforto. A ética de Jesus, ela é ativa. O que você quer que o outro faça, faça você a ele primeiro. E nesse sentido, que vem o legado. O legado está em você falar assim, tá, eu ganhei. Alguns têm talento para cantar, outros têm talento para ganhar dinheiro, têm talento para estudar. Tá, eu acumulei isso tudo. Tenho um doutorado, 2 doutorados, 2 faculdades. O que eu beneficiei a outros com meu título? Aí eu me tornei um médico. Meu pai ficou orgulhoso porque eu formei em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da USP. Tá, o que a minha medicina está beneficiando outras pessoas? E não vale apenas assim, o que pode pagar, o que é meu filho, não. Porque deixar para o filho, até os ditadores querem colocar o filho no poder, né? Até o ditador, Jesus falou, até os maus amam os seus. O negócio é aquele que não pode me retribuir. E eu queria mostrar uma foto aqui, que eu acho que ilustra isso. Eu pedi a Fabi para passar para o pessoal, não sei se chegou, que é uma história de Samir e Mor Ahmed. Samir era cristão e Ahmed era muçulmano. Só que um deles, eles viveram na Síria. A foto não tem data, mas presume-se que ela é do início do século XX, final do século XIX, ali, por volta de 1910 ou 1890, alguma coisa assim. Um era cristão, o outro muçulmano. Só que o Samir era cego. E o Ahmed, ele era anão e tinha as pernas atrofiadas. E eles viviam ali nas ruas de Damasco, sofrendo tudo, até que um dia eles se encontraram. E o que acontece? Um se tornou os olhos do outro e o outro se tornou as pernas de um. Maravilhoso. Então eles andavam assim pelas ruas. Eles andavam assim pelas ruas. Então aquele que era o anãozinho conseguia enxergar muito bem e ele ajudava o outro a se locomover. O outro tinha as pernas bem e assim eles vendiam panelas e ficaram numa amizade duradoura. Então o que eu aprendo com essa fotografia? Às vezes o meu problema é a cegueira. Às vezes o problema do outro são as pernas atrofiadas. Deixe a virtude do outro completar a sua deficiência e use a sua virtude para completar a deficiência do outro. Assim nós temos uma ética que faz a humanidade funcionar como engrenagem. E nessa questão que nós vemos realmente em Aristóteles, das hierarquias, também na República de Platão, das hierarquias ali dos estratos sociais, o mundo funciona como uma engrenagem. Porque mesmo que a minha vida valha mais do que a vida da minhoca, tira todas as minhocas do mundo e você vai ter uma quebra de ecossistema que pode causar até o fim da humanidade. Ou seja, até o carrapato do cachorro tem um papel na natureza. Então, é muito importante eu saber qual é o meu papel e de que maneira eu estou beneficiando o outro. E para terminar o meu complemento aqui ao que o professor falou, a minha reação à fala dele, é interessante que isso é uma lição até para os religiosos, porque uma das descrições de Jesus em Mateus 25,
sobre o dia do juízo final é de chegarem pessoas para ele e com uma arrogância inimaginável falarem, Senhor, mas vem cá, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz curas, ou seja, em teu nome eu era religioso. A Bíblia apresenta duas reações ao dia do juízo. Tem a reação descrita em Apocalipse 6, daqueles que estão perdidos e pedem as pedras que caiam sobre eles, porque eles não aguentam olhar para o trono do juízo de Deus. E tem a aversão daqueles crentes ou religiosos de fachada que com arrogância falam, peraí, eles não vão pedir as pedras para cair em cima deles, eles vão com arrogância dizer, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz caridade, eu estudei teologia, eu preguei na igreja, eu realizei missa, eu fiz um culto na igreja evangélica, e ele vai falar assim, afastem-se de mim, eu não conheço. E qual o diferencial? O diferencial está justamente o que você faz com os talentos que eu te dei. E o que você faz com os talentos que eu te dei não é apenas se autopromover, se autodesenvolver, mas é a partir do seu desenvolvimento, do seu crescimento, ajudar a outros. Lembrando que, mesmo o crescimento pequeno, pode ser, aos olhos de Deus, um motivo de aplauso. Por isso que Jesus reverteu a ótica do mundo. As bem-aventuranças estão indo justamente na contramão, porque ele fala, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, os que são perseguidos. Por exemplo, parece que felizes são os infelizes. Eu termino com uma parábola que eu lembrei aqui agora, que ilustra bem uma das falas do professor aí, uma parábola rabínica. Os rabinos contavam que uma vez o dono ele tinha os vinhos ali, eu esqueci o nome, adega. Ele tinha uma grande adega de vinhos e os vinhos dele estavam sendo roubados. Então ele contratou 2 homens desempregados para vigiarem a adega dele. Acontece que o primeiro que ele contratou era um sujeito abstêmio, que nunca tinha bebido na vida, nunca tinha experimentado bebida alcoólica, e o segundo era alguém que lutava com o vício do álcool. Ele tinha sido alcoólatra, já tinha parado de beber há algum tempo, mas ainda lutava com a vontade de beber. E ele botou os 2 para vigiarem. Um vigiou uma adega, outro vigiou a outra. Os 2 passaram a noite inteira vigiando a adega. Quando o Senhor chegou na manhã seguinte, ele ficou feliz porque nem uma taça de vinho foi roubada. Só que na hora de fazer o pagamento, para o abstêmio, ele deu lá, vou criar um valor simbólico aqui, ele deu 10 shekels. Para o outro, que lutava com o alcoolismo, ele deu 50 shekels. Aí o primeiro reclamou, peraí, eu trabalhei o mesmo tanto que ele, eu fiquei o mesmo número de horas e não roubou nenhum vinho. Por que eu estou ganhando bem menos do que o outro? Ele falou, porque você teve que vigiar apenas os vinhos. Ele teve que vigiar os vinhos e a si mesmo. Demonstrou que ele tem um alto poder de domínio sobre si, apesar de, socialmente falando, ele parecer inferior a você, porque enquanto você é abstêmio, ele é uma pessoa que luta com um vício terrível. Então, muitas vezes, na ética divina, os papéis se invertem. Felizes, os infelizes, porque eles herdarão o reino de Deus. Infelizes, dependendo, é claro, de que ótica você está avaliando o conceito. Quer comentar alguma coisa? Porque eu ia falar sobre aquele assunto que a gente estava falando antes da live, sobre as parábolas, né? Eu gostei muito dos livros do Joseph Campbell, que ele tentava fazer um monomito, né? Uma ideia de que todos os mitos, todas as histórias antigas, elas falam mais ou menos das mesmas coisas. Tem esse papel do herói, da mãe, da natureza ligada à mãe, do renascimento. E eu vejo algumas histórias da Bíblia e algumas, por exemplo, tanto do Prometeu, que ele rouba o fogo dos deuses, o conhecimento, quanto da caixa de Pandora, né? Que ela abre a caixa que ela não deveria abrir, ou da Eva e Adão, que tem um fruto, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal que eles não deveriam. E essa dicotomia eu não entendo de vez em quando, porque parece que Deus, ou esses mitos, colocam algumas coisas impossíveis, porque eles sabem que é da natureza do ser humano querer aprender mais, querer evoluir, buscar o conhecimento e, ao mesmo tempo, coloca um desafio meio impossível para eles. Não façam como isso. No caso da árvore do bem e do conhecimento, depois eu ver com o Rodrigo, que é, se você comer dessa árvore, como a cobra fala, você será como Deus. Por que tem essa dicotomia de não faça isso, mas a gente já na história sabe que vai ter a queda, que eles vão fazer aquilo que os deuses ou que Deus está proibindo? Bem, você imagina que, levando tudo isso... E parábolas e mitologia, elas são similares? O significado, a formulação? O que é uma parábola? Bem, se você
Então, partindo daí, né? É muito importante que você entenda que deve ter havido, por parte de muita gente, uma preocupação didática. Ensinar coisas. E é muito importante que essas pessoas que têm essa preocupação didática, elas têm uma noção do repertório do seu interlocutor. Sim. E sobretudo da diversidade de repertório do seu interlocutor. Então, é preciso encontrar mecanismos para se fazer entender por qualquer um. Por qualquer um. Então, a ideia da parábola, ela é uma iniciativa didática para passar uma mensagem a ser compreendida por qualquer um. Preocupação que um filósofo grego de fina cepa não teria, porque ele só fala, né? Tanto que, inclusive, Platão e Aristóteles teriam literatura para os iniciados, literatura para o segundo escalão, literatura para... E os diálogos seriam, assim, a parte mais popular da sua produção. Ora, Jesus, até em grande coerência com o que ele dizia, ele já se manifestava para ser entendido por qualquer um. E, claro, não é através de abstrações, noções e conceitos que você é entendido. Por quê? Porque se porventura o indivíduo não teve na sua trajetória a oportunidade de entender o significado daquele conceito, ele está excluído do entendimento. Esse é o poder da história, né? Entende o que eu estou falando? Então, o que eu acho engraçado, porque o Rodrigo falou da arrogância, né? E eu acho que está aí um outro grande mérito da filosofia, que quando ela é bem levada a cabo, ela vai colocando você num bom lugar, no seu, né? Sabe, viu? Baixa a sua bola e como muitas vezes a sociedade cobra uma espécie de demonstração de autossuficiência, né? Veja, por exemplo, os currículos, as entrevistas de emprego, o que dizer para o empregador para ser contratado, e tudo isso indica uma espécie de supercapacitação, né? Exageros de capacitação, e a filosofia ela vai no sentido literalmente contrário, ou seja, a cada novo degrau abre-se um novo campo de ignorância. É por isso que quanto mais se estuda, mais gritante é a ignorância. Por quê? Porque é aquele conhecimento que permite iluminar o que você percebe que não sabe. Ao passo que, se você não chegou ali, você sequer pode saber que não sabe. Tá perfeito isso? Então eu acho que Sócrates é o grande exemplo, né? Com aquela história, por que os deuses dizem que eu sou o mais sábio, se eu não sei nada? Já entendi. Eu, pelo menos, sei que não sei nada. Os outros, nem isso. Então, eu tô na frente, de fato. E os deuses, como têm sempre razão. Então, agora, voltando aí à questão das grandes narrativas, né? É muito importante você entender o quanto, muitas vezes, o domínio de certas noções, né, tem diretamente a ver com o tipo de vida que você viveu, tem diretamente a ver com os lugares que você frequentou ou os lugares que você pôde frequentar. E muitas vezes
a dificuldade ou a incapacidade de aceder a pensamentos que requerem conceitos, noções e abstrações acaba sendo confundido com algum tipo de burrice ou falta de inteligência, etc., o que é completamente absurdo e tem diretamente a ver com as oportunidades que um certo tipo de vida facilitou. Então, Jesus falava por intermédio de parábolas e essas histórias eram compreensíveis por qualquer um. Mas é claro, cada coisa está no lugar de outra, né? Então, nesse sentido, a própria ideia da palavra símbolo, né? A sua origem tem a ver com isso, né? Porque tudo que tem sim, que vem do grego, remete a essa união de mais de uma coisa, sabe? Como síntese, por exemplo. Tá. né? Então, a palavra símbolo, né? Ela até tem a ver com um palitinho que você quebra no meio, mas você pode juntar direitinho de maneira a reconstituir o palitinho original, né? Essa é a origem da palavra símbolo. Então, qual é a graça da história? É que você tem ali uma narrativa e eu diria que cada elemento dessa narrativa pode ou sugere a vinculação de outros elementos, que é no final das contas o que você está pretendendo ensinar. Mas veja que o próprio Platão, no livro 7 da República, propõe o mito da caverna, a mais conhecida alegoria da filosofia de todos os tempos. Ora, é evidente que Platão não está querendo contar uma historinha de um cara que saiu da caverna e teve fotofobia ao encontrar a luz do sol. É evidente que cada elemento daquela história está no lugar de outro. Tem uma função. Está no lugar de outro. E assim, as parábolas têm essa mesma característica. Cada elemento remete a outros. E como, claro, o céu é o limite, essa investigação de significado, ela não tem necessariamente uma resposta certa e fechada e acabou por ali. Não, ela pode permitir outras e outras interpretações e um refinamento de interpretações com vistas à busca de uma espécie de verdade tendencial, uma coisa que você vai rafinando para tentar descobrir, em função de outros elementos, o que o narrador de fato queria contar com aquilo. Entende? Então, nesse sentido, é muito maravilhoso, porque tal como nós apresentamos aqui na parábola dos talentos, onde você dá mais para um, tanto para outro, e depois você aplaude um e critica outro. O que é que está sendo explicado aqui? Está sendo explicado aqui que o importante, o que tem valor, é o que o cara fez depois da distribuição das moedas. E é claro, isso permite uma compreensão em vários níveis, mas, sobretudo, isso dá a todos a chance de algum entendimento a respeito do que está sendo ensinado. E é claro, você tem que considerar que essa parábola ela é proposta num momento em que o pensamento grego ainda era extremamente forte, presente, importante, etc. Então, quer dizer, é claro que quando você propõe uma tese subversiva como essa, né? Porque é subversivo em relação a, né? Então, quando você propõe uma tese subversiva como essa, é evidente que você precisa, você busca a adesão, não há fala que não busque alguma adesão,
E você busca uma adesão em cima de recursos que você supõe sejam os recursos cognitivos do seu interlocutor. Então, a parábola era o meio adequado para que isso acontecesse, né? Eu vou no meu podcast, professor Rodrigo, toda quinta-feira eu tenho um podcast onde eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, porque assim a gente evita problemas de voo e de táxi, né? Se eu não estiver, nada acontece. Se o perguntador não for, quem responde também não vai, né? Não vai. E eu fiz a Ilíada e a Odisseia, fiz a Divina Comédia, ou seja, primeiro contando do meu jeito e depois mostrando dentro do meu orbital de conhecimento o que aquilo tem a ver com outras coisas, etc. Então agora eu estou começando a trabalhar o pensamento de Jesus. E é muito fascinante porque eu fiz uma distribuição de conteúdos e eu me dou conta de que eu levarei exatamente 1 ano para começar a roçar a epiderme do problema. Isso com episódios semanais, né? E eu comecei tratando dessa relação da filosofia com a religião. Eu pretendo fazer uma cama bem feitinha para depois trazer as parábolas e que elas encontrem um terreno mais fértil de compreensão. Agora, que fique claro para todos que me ouvem, porque essa é uma convicção íntima que eu tenho. Uma coisa é você saber o que Jesus disse. A outra coisa é o que Jesus disse, de fato, nortear a tua vida, né? Fazer parte da tua vida, te ajudar a viver. São coisas muito diferentes. Nada te impede de conhecer de cor e salteado a crítica da razão prática de Kant e ser um calhorda na hora de viver. Não é impossível. Nada te impede de conhecer perfeitamente, sei lá, a parte 3 da ética de Spinoza e ser um vivente pífio do ponto de vista emocional. Existe um domínio conceitual que fica num certo nível e que não permeia necessariamente a vida. Pois seria muito lamentável que isso acontecesse no caso de Jesus. Nos outros casos também, mas no caso de Jesus em especial. Quer dizer, independentemente do credo, da instituição, do lugar onde você vai, independentemente disso, é preciso ter em mente que a multiplicação dos templos não assegura uma presença verdadeira do que Jesus quis nos ensinar nas nossas vidas. Verdade. Sabe, professor? Eu estava vindo para cá e estava pensando que eu moro na cidade de São Paulo, não é? E aí eu pensei em fazer uma provocação inicial e dizer, por que Paulo emprestou o nome a essa cidade, né? Talvez porque ela seja acolhedora, talvez porque as pessoas estendam a mão ao diferente,
ao fragilizado. Talvez porque os ensinamentos de Jesus estejam